Mundo Livre apresenta Friday Cast. Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast. Hoje é sexta-feira, se você estiver, claro, ouvindo pela 102.5 FM Mundo Livre, a sua rádio de atitude sonora. Lembrando que se caso você perder esse programa ou não conseguir ouvir os outros Friday Casts, você pode entrar no site da Mundo Livre e baixar os episódios, afinal, o Friday Cast também é um podcast. mundolivrefm.com.br/Maringá, ok? Lembrando que nossas redes sociais são facebook.com/FridayCast, twitter.com/FridayCastBR e instagram.com/FridayCastBR. Segue a gente lá que sempre tem conteúdo interessante, você fica sabendo antes do que vai rolar aqui no Friday Cast, das gravações e tudo mais. No programa de hoje, nós vamos falar sobre filmes, é isso aí. Mais precisamente, é o nosso segundo programa de listas, os melhores filmes da sessão da tarde, olha só. Comigo nesta empreitada, formando os 3 solteirões e um bebê do episódio de hoje, temos o Ferris Bueller. E aí galera, aqui é o Diogo Sainz e Sessão da Tarde é a Netflix da minha geração. Ah, boa! Sensacional, boa! O Mahoney. Aqui é Chris Bertoldi e quando a gente ia brincar de Loucademia de Polícia, nunca dava certo porque todo mundo queria ser o Marrone. E finalizando, Daniel LaRusso. Aqui é o Anderson Rocha e eu sou o Karate Kid de verdade. Mas na verdade ele é o Kung Fu Kid de verdade, né? Nossa, faixa preta. Faixa preta, isso aí. Não mexam com o Anderson. Quem é o pior dos piores em toda essa cidade? Chora! Quem sou eu? Chora! Quem sou eu? Chora! Se você cresceu nos anos 80 ou até no comecinho dos anos 90, a Sessão da Tarde fez parte da sua formação como pessoa. Deveria ter feito. Ou deveria ter feito. Se não fez, você perdeu uma boa parte da sua infância. A gente fez um top 10 dos melhores filmes da Sessão da Tarde, de acordo com nós mesmos, é claro. Mas o Anderson vai explicar nossa metodologia, afinal nós temos uma metodologia. Vai lá, Anderson. Primeiro ponto importante ressaltar é que se você tem aí menos do que 27, 28 anos, talvez você não tenha visto a maioria desses filmes na Sessão da Tarde. Mas como a gente assistiu eles e curtiu, a ideia era que cada um votasse nos seus 10 mais e depois a gente ia fazer uma classificação, dando pontos do primeiro mais votado até o menos mais votado, somando os pontos de todo mundo pra fazer uma classificação final. Então, por exemplo, o filme ficou em primeiro, ganhou 10 pontos, o segundo 9, 8 e assim por diante, e aí somando os pontos de todo mundo. E aí o critério de desempate era aquele filme que estava mais citado, né? Se um filme fez 10 pontos e foi citado 2 ou 3 vezes, ganhava de um que fez 10 e foi citado só uma vez. É isso aí. Então já vamos começar do top 10 aí, em 10º lugar. Um Tira da Pesada. Cara, isso aí. Essa música vai entrar, né? Que também era a música do Pinga Fogo. Pinga Fogo! Opa, tá falando com ele? É isso aí, quem vai de Um Tira da Pesada? Cara, Um Tira da Pesada é um dos melhores filmes do cara mais sorridente de Hollywood, que é o Ed Murphy, né? O sorriso aberto e... Cara, e diga-se de passagem, eu acho que ele é o vampiro, porque se olha ele no Tira da Pesada e se olha ele hoje, ele tá igual, cara, ele tá igual. É tipo Keanu Reeves. É tipo Keanu Reeves. O Tira da Pesada é um filme de ação policial de 1984. Foi lançado no Brasil nos cinemas em 85. Foi dirigido pelo Martin Brest e é estrelado pelo Ed Murphy como detetive de Detroit, o Axel Foley. A história do filme, né, uma sinopse rápida, ele tem um amigo assassinado em Detroit e o amigo tinha vindo de Los Angeles. E ele vai pra Los Angeles numa licença ali, fazer o papel de policial e investigar a morte do amigo e acaba se metendo no meio de uma quadrilha de tráfico internacional, de drogas e tudo mais, e ele resolve o caso. O filme é o típico filme de Sessão da Tarde, né, assim, muita comédia, coisa engraçada e muita ação, altas tiro. Aventuras muito altas loucas. Aventuras. Essa galera muito louca vai aprontar altas aventuras. Ele marca pelo papel do Ed Murphy, né, é considerado um dos filmes de melhor desempenho do Ed Murphy, e teve 3 sequências, né, o Tira da Pesada tem o 2 e o 3, e já estão produzindo, ou estão tentando produzir o 4, desde 2014, 2015 tem notícia sobre isso. Eu acho que aquele filme que ele faz com o Robert De Niro depois, vocês lembram desse? Showtime. Showtime, eu acho que é meio uma paródia do próprio Tira da Pesada e dos filmes dos anos 80 de policiais ali. E outro filmaço, né, Showtime. Muito bom. E eu fui assistindo no
cinema esse filme, cara. Com carros saindo de prédios e tudo mais. Tipo Máquina Mortífera, esses tipos de filme assim. Um negócio interessante que eu levantei é que o filme custou 15 milhões de orçamento e arrecadou 316 no mundo, em 84. E aí, o que é mais legal ainda, pros filmes considerados R-rated no mercado americano, ele foi a maior bilheteria até o Matrix Reloaded. E se você ajustar toda a inflação do período e tal, ele é a terceira maior bilheteria pra esse tipo de filme, atrás do Exorcista e do Poderoso Chefão. É bastante, né? Não peso, parece? É cor da pesada. É um tipo da pesada. E ele é um policial que não segue muito as regras no filme, né? Ele é um policial meio bandido, assim, né? Meio trambiqueiro, melhor. Isso. Ele tem umas sacadas muito legais, né? Quem nunca quis colocar a banana no escape do professor? Eu fui. Não do professor, mas em casamento tive a brilhante ideia de colocar uma banana no escapamento e o cara não conseguia sair. Você testou a teoria. Exatamente. Tive que arranjar um araminho pra tirar depois a banana. Foi super constrangedor. Uma das coisas mais legais quando você pesquisa isso é ver os nomes dos filmes no Brasil e em Portugal. Porque em Portugal tem uns nomes que são... Sabe como é que chama Psicose em Portugal? O filme do Hitchcock, Psicose? A Mãe que Mata. Sabe como chama o Sexto Sentido? O Psiquiatra Fantasma. É sério? Não. O cara fala com tanta... A rádio tem esse poder, eles falam com tanta propriedade. Nossa, sério? Não é. Então, mas só pra fechar a informação, então em inglês é o Beverly Hills Cop e em Portugal é Caça Policiais. Bom nome. A gente vai finalizar o primeiro bloco com os melhores filmes de Sessão da Tarde. De volta com o segundo bloco do Friday Cast, os 10 melhores filmes da Sessão da Tarde. Sessão nostalgia hoje no Friday Cast. Cheirinho de casa e pipoca à tarde. É verdade. Em nono lugar, nós temos Elvira, a Rainha das Trevas. O Diogo vai falar um pouco pra gente. Que clássico da Sessão da Tarde, Que clássico. Elvira, né? Elvira é Emanuele da Sessão da Tarde. Emanuele da Sessão da Tarde. Se você nunca assistiu Elvira, coloca no YouTube Elvira e a dança... É a dança. Até os Simpsons fez uma parodiazinha quando veio pro Brasil. Eles colocaram uma cena que era dentro de um programa como se fosse do Gugu, mas tem um toquezinho do efeito giratório. Efeitos giratórios. Sensacional, hipnotizante. Elvira, Rainha das Trevas, foi lançado em 30 de setembro de 1988. E a Elvira, né, a atriz é a Cassandra Peterson. E o diretor do filme é o Phil Hubstein, que ele também aparece em Star Trek 4, de 1986. Que conjunto de filmes. Que conjunto, né? Esse filme, ele teve um orçamento de 7,5 milhões de doletas e, ao contrário do Tira da Pesada, a arrecadação dele não foi tão grande, foi de 5,6 milhões. Alguém foi demitido. Alguém perdeu uma grana ali. Mas é uma coisa que perpetua até hoje. Inclusive, a atriz, a Cassandra Peterson, ela tem o carro da Elvira utilizado no filme, um carro que custou 2.500 doletas, aí modificaram, deram todo aquele, né, Pimp My Car. Tunada. Né, aquela tunada, daí com essa tunada foi pra $7.000, e ela tem o carro até hoje, e quando ela faz aparições em público como a Elvira, ela vai com o poçante dela, né? Ela Da hora. Tá vivendo disso hoje. né? É a nostalgia aí. A Elvira que não é a Cher. Não é. É a Cher Cover. Outra coisa interessante do filme também é que a Cassandra Peterson, ela teve na juventude dela um acidente e ela ficou com algumas cicatrizes de queimadura. E o vestido da Elvira, do personagem, ele tem um corte específico pra esconder essas cicatrizes da atriz, né? Então pra camuflar aí na indumentária dela. Pra quem não assistiu o filme, quem é mais jovem, tem que pensar que a Elvira é uma mulher muito voluptuosa, assim. Uma mulher com curvas muito grandes. Então ela usava roupas muito sensuais, né? No filme ela passa o tempo todo de decotes e tal. Isso na Sessão da Tarde pra molecada, né? Esse filme hoje, né? A nossa geração sobreviveu a tanta coisa. Nossa. A banheira do Gugu. A banheira do Gugu. Uga. Isso era diversão de família junto no domingo, olha né? lá, pai, olha lá, Família mãe, brasileira, olha vou te lá. contar, viu? Vó, pai, mãe, 3 gerações juntas assistindo o da Eu só vou dizer uma coisa, a banheira do Gugu. Mamilos são polêmicos. Você lembra de Elvira, Rainha das Trevas? Manda um WhatsApp pra gente no 991442925. Só pra fechar, uma coisa curiosa também é que o Brad Pitt foi no casting desse filme. Ele tentou fazer parte do elenco ainda antes de ser o Brad Pitt famoso. E ele foi recusado porque a Cassandra Peterson achou ele muito bonitinho. Não combinava. Não combinava, e ele não ia... a Elvira não iria se interessar por ele ali. E a gente acabou falando de todo o filme e não contou as
sinopse, né? Não comentou sobre a história do filme. A Elvira, né? A personagem, ela herda uma casa da tia-avó dela. Ela vai pra essa cidade onde tem essa casa super conservadora e ela quer vender a casa pra ir pra Vegas. O tio dela, que não herdou a casa, começa a entrar no conflito com ela porque queria ter essa herança. O tio é o vilão. O tio é o vilão. E ela acaba sendo vista por essa sociedade ali pequenininha, né? Como uma má influência aos jovens, que eram todos vidrados nela, né? Foi uma má influência pra mim. E aí a história gira em torno disso. Ela acha um livro de receitas místicas, bruxaria macabra ali dessa tia-avó dela ali na casa, e a história acaba acontecendo em torno disso, em torno da Elvira, Rainha das Trevas. Um filme bem legal que marcou muito a sessão da tarde. Marcou gerações. Isso aí. Outro filme que marcou gerações foi o nosso 8º lugar. Loucademia de Polícia, olha só, o Chris tá com ela no gatilho ali. O Loucademia foi daqueles... Bom, nossa lista inteira, né? Foi filmes de loop infinito que passavam, a gente nem sabia mais quantas vezes a gente tinha assistido, mas começa a ter uma onda de crimes e a prefeitura resolve precisar de mais policiais. Então eles começaram a falar, todo mundo que quiser pode ser desajustado, o cara que não tem prática nenhuma, mas eles iam recrutar essas pessoas pra aumentar o número de policiais na cidade. Então já dá pra ver que o negócio não ia dar muito certo, né? E um desses caras era o Marrone, essa chave aí, o folgado da vez, só que ele não queria ele foi penalizado, né? Com isso, ele ia ter que servir às forças da polícia. E o cara começa a fazer de tudo pra ser expulso da força. Só que daí, no meio do caminho, aparece uma outra cidadã lá que ele achou muito legal. Na hora final, assim, dele ser demitido da força, ele fala, não, obrigado, eu não quero mais. E aí começa o filme a se desenrolar. O filme é mais um desses filmes de ação comédia, né, dos anos 80. E coincidência também, é outro filme de 84. Então a gente tem o Tiro da Pesada, que também é de 84. Acho que tem mais filmes na lista que são de 84. É uma época boa pra esses filmes assim, né? É um negócio legal do Loucademia de Polícia, esses personagens novos, porque você tem muita gente ali que você nunca mais viu em lugar nenhum, né? O Jones, o cara que faz as imitações de som, que é sensacional. Quem não passou a infância no colégio tentando imitar barulhos que o Jones fazia bem pra caramba? E ele foi um dos únicos que participou de todos os filmes da franquia. E ele tem aparição até hoje fazendo as imitações dele, ele é um humorista sensacional. E aqueles barulhos ele faz mesmo. Ele faz de verdade, toca guitarra, cara. baixo, e toca ao mesmo tempo, é engraçado, cara. Eu lembro que eu passava horas jogando videogame, olhando pra parede, mas o videogame existia igual ele fazia no filme, ele ficava... Só que não tem videogame nenhum, ele tá jogando ali. E eu queria fazer essa piadinha quando eu chegava alguém muito esquisito, assim, eu ficava olhando pra parede e ficava assim, e as pessoas passavam, olhavam, moleque retardado. E aí tem uns caras tipo o Hightower, que era um personagem bem legal, né? Mas é uns caras que só apareceram na Academia de Polícia, né? Sim. A Sargento Calloway, né? Lembra da Sargento Calloway? É outra personagem. Do peitão? Isso. Isso que eu falo, outra, né, que decotões o tempo inteiro. Exatamente. No filme, os anos 80, os anos 80 e os peitinhos. Os 80 e peitinhos, assim, normal, né? Filmes dos anos 80, de graça, tinha que aparecer um peitinho ali no meio. E de tarde. Para pra pensar, esses filmes adolescentes, de escola, assim, todos eles, em algum momento, de graça, peitinho. Eu achava muito legal. Nada a reclamar. E ela, quando queria falar com os caras, ela, né? Ela colocava perto, assim. Tem umas cenas dava que ela tá uns lutando. Golpes, dava umas chaves de perna. Eu ia falar de outra coisa, mas chave de perna. É legal a Academia de Polícia, virou desenho animado e tudo mais. Teve série, teve um monte de coisa. Mas é assim, personagens muito icônicos, você não vai esquecer. O Hightower, aquela outra baixinha que falava bem devagarzinho assim. Ela é engraçada. Você acredita que ela criou essa voz porque ela teve um encontro com Michael Jackson um período antes e ela pegou e vou usar essa voz no filme e ela falava daquele jeitinho e depois quando ela se revela como uma super policial, aí ela fala grosso pra caramba. Só gritando e dando ordem pra cima de todo mundo. Uma coisa legal desse filme que o Steven Guttenberg, que foi escolhido pro Marrone, ele competiu com Bruce Willis, Michael Keaton, que fez o primeiro Batman lá, e o Tom Hanks. Eu acho assim... eu gosto do Steven Guttenberg. Não, então, eu achei assim massa, eu não consigo ver o Marrone, sei lá, o Tom Hanks sendo folgadão, não consigo ver o Michael Keaton, também não ia rolar, cara. E o Bruce Willis também não, cara, mas sei lá, um perfil mais violento. Ele tem uma frase, cara, ali no meio de um luau que eles estão fazendo, e eu uso essa frase até hoje, mas com outra... O luau tem peitinhos. Exatamente, tem o luau ali, a menina tá comendo, sei lá, um churrasco ou um hambúrguer
ele olha assim pra menina. Sabia que se você comer muitos hambúrgueres, você vai ficar com os peitos enormes? Ah, tarde demais. Cara, eu uso essa frase não com peito, mas eu uso pra qualquer coisa. Tipo, hoje. Igual no trabalho mesmo. Eu trabalho com o Renatão e ele toma muito café. Daí eu chego pra ele e falo, Renatão, sabia que se você tomar café demais, você vai ficar muito narigudo? Putz, tarde demais. Academia de Polícia também tem 8, 10, 12 filmes. Ah, tem filme pra caralho. Tem infinitas, cara, infinitas. No final já não é nem mais o Steven Guttenberg que faz o principal. Eles trazem um dos irmãos Baldwin lá, tem um cacetado de Baldwin no Hollywood. É um deles que faz. É isso aí, esse foi o nosso 8º lugar, Academia de Polícia. Em 7º lugar, temos... O Esqueceram de Mim. Olha só, ficou comigo Esqueceram de Mim. Na minha geração, foi um dos filmes mais icônicos de Sessão da Tarde. Porque geralmente você tava em casa assistindo sozinho o Esqueceram de Mim, que ele fica sozinho e entram bandidos na casa. Então você ficava Os Bandidos Molhados. Os Bandidos Molhados. E foi o nome da banda aqui de Maringá. Verdade, verdade. Pra galera. Todo bom ladrão deixa sua marca. Nós somos os Bandidos Molhados. O filme é um filme de 1990, tá? Foi realizado por Chris Columbus. É do Chris Columbus. Chris Columbus. O mesmo do Goonies. O Chris Columbus tem uma filmografia bem legal. Isso aí. E um dado interessante também é que ele foi escrito pelo John Hughes, que escreveu Curtindo a Vida Doidado, O Clube dos 5, Mulher Esse Nota cara fez 1000, muita coisa, ele fez a Sessão da Tarde inteira. O cara praticamente é o ícone da Sessão da Tarde. E quem nunca assistiu Esqueceram de Mim, depois foi preparar armadilha pela casa. Cara, eu achava muito legal. Pelo menos era minha brincadeira, né? Depois você sair preparando armadilha pra pegar a mãe, o pai, que fingia que caía, né? E eu lembro que o Esqueceram de Mim não passava só na Sessão da Tarde, ele passava à noite também, às vezes. Perto do Natal ele passava. É um dos filmes de Natal, né? É um filme de Natal, Filme de Natal. Assistir o Esqueceram de Mim dava aquela sensação de que tá acabando o ano, né? Tá acabando o ano, isso mesmo, é verdade. E tem o Macaulay Culkin, né? Tem o Macaulay Culkin, E, cara, é um elenco legal. Tem o Joe Pesci, né? Sim, que é um dos Bandidos Molhados. Um dos Bandidos Molhados, que fez o Goodfellas, Touro Indomável. O Joe Pesci, que não me convencem de que ele não é um gangster. Ele é, de verdade. Aquele cara, ele tem muito cara de gangster. Não, eu tenho certeza absoluta que ele foi o made man da máfia, assim. Ele já entrou. Essa é absoluta. E o Peter McAllister, que era o pai do Kevin McAllister, que era o Macaulay Culkin, feito pelo John Hurt, que morreu esses tempos atrás. É verdade. Há pouco tempo. A mãe do Kevin, que era a Catherine O'Hara. E um dado interessante aqui, ó, a casa usada no filme, no primeiro filme, a gente tá falando, teve 3 filmes, né? São uma 3 sequência com o Macaulay Culkin. Teve até um que não foi com ele mesmo. Não, é 2 com o Macaulay Culkin, né? É 2 e um não foi com ele. E o terceiro não foi com outro moleque. E a casa usada no primeiro filme, ela foi vendida em 2012 por 1,5 milhão, né? 1,5 milhão. E agora ela é usada como atração turística pro pessoal que... É igual a casa do Breaking Bad, as pessoas vão lá por devoção. Ou jogar pizza no telhado da mulher. Ou derrubar a estatuazinha com o carro, igual no filme, lembra no filme? Todo o primeiro e segundo. Entregador de pizza. Muito bom. O Chris Columbus, o diretor, ele também dirigiu os 2 primeiros filmes da saga Harry Potter aí. Então o cara fez 2 gerações de crianças. É verdade. Os anos 90 e os anos 2000. A Pedra Filosofal e a Câmara Secreta foram dirigidas também por ele. O John Candy aparece também, não? Ah, é verdade. Ele aparece ele no tem final, uma banda de polka. Ele que dá a carona pra mãe voltar pra... Isso, é o John Candy. Ah, tá, pra eles voltarem, né, do aeroporto e tal, dá tempo, verdade. Ela vem na van da banda. Exatamente. Pra quem não lembra da sinopse, acho meio difícil de você crescer no final dos anos 80, começo dos 90, mas o Macaulay Culkin, que é o Kevin McAllister, a família dele vai sair de férias, e naquela correria de pegar mala, de pegar as coisas e tudo mais, eles acabam esquecendo o Kevin que fica dormindo em casa. Ele não se arruma e ele fica pra trás e a família sai de férias. E ele acha que o desejo dele de perder toda a família se realizou, né? Porque na noite anterior ele fala que ele não quer ter família e quer morar sozinho. E o filme se desenrola ali com 2 bandidos tentando entrar na casa, roubar a casa que deveria estar sozinho, mas o Kevin McAllister tá lá e coloca um monte de armadilha. Cara, eu acho divertidíssimo. Legal demais. Até hoje eu assisti esse mês passado de novo. É muito verdade. Bom, Na sessão da tarde, né? Provavelmente. Não dá mais tempo de sessão da tarde. Não, ele tava passando aleatório em algum canal e eu terminei e assisti inteiro. Esqueceram de Mim em 7º lugar e em 6º, Os Batutinhas. Os Batutinhas, né? Outro aí que marcou geração. Esse já não é dos anos 80, foi lançado em 94, na época de férias, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então saiu dia 5 de agosto de 94 nos Estados Unidos e 7 de dezembro
de 94 no Brasil. E os Batutinhas, The Little Rascals, né, em inglês, ou Os Pequenos Travessos, pegando as traduções, ele é um filme que é o clube do Bolinha versus o clube da Luluzinha. Então é aquele clube de menino que não entra menina, que é aquela coisa de criança tentando fechar ali, e um desses meninos se apaixona por uma menina, e aí fica aquela coisa, é o nosso clube do Bolinha, não pode ter menina, mas eu tô apaixonado por ela, que é a Darla e o Alfalfa, né, o casal clássico aí. E esse filme, ele é uma adaptação lá de uma outra produção que começou a ser na década de 1922, que é de Our Gang, que também era conhecida como Little Rascals, mas Our Gang era o nome oficial, então era como se fosse um reboot dessa produção, e uma galera do elenco que ainda estava viva em 94, eles ficaram chateados por não terem recebido o convite para participar do filme, para fazer uma ponta, para fazer alguma coisa ali. Então rolou uma treta na TL ali, né? Mas foi um clássico, foi muito legal. Um dos maiores problemas durante a gravação é que as crianças não conseguiam falar corretamente as falas delas. São bem jovens, né? As criancinhas. Bem molecadinha, né? Criancinha bem novinha. E tem algumas frases clássicas, né? Tem um picles. Tenho 2 picles, eu tenho 2 picles agora. Mas o fato mais curioso é que, acredite ou não, Donald Trump está nos Batutinhas. Você tá de brincadeira? Eu não sabia. Sério, ele aparece como o pai do Valdo na cena da corrida do filme. O Valdo é o riquinho ali, né? E aí ele faz uma ligação pro pai dele. Eu vou ganhar. Daí aparece o pai falando, isso mesmo, filho, eu tenho orgulho de você. E é o Donald Trump, né? Sim, podia até o nome dele ali no filme, podia ser Donald Trump, do personagem. Exatamente. É ele fazendo ele mesmo. É ele fazendo ele mesmo, né? Muito bom. Esses foram os Batutinhas. Em quinto lugar, um clássico, bem clássico dos anos 80. Esse aqui é Pedreira. Os Goonies. Chocolate. O slot. Gente, eu tenho que confessar que esse filme traumatizou minha vida por um tempasso. Você foi com medo do slot? Eu tinha muito medo da hora que a mãe Fratelli pega a mão do gordo. Cara, esse filme já tem umas coisas super boas, que o cara chama, um é o Bocão, outro é o gordo, ou seja, tava liberado esse negócio de bullying, não tinha na época, era zoação, cara. Se você não conhece, vá no YouTube, coloque lá Goonies, o gordo dançando. Aquela cena, chacoalha, gordo, chacoalha. Ele chacoalhando a barriga, é muito bom aquilo. Cara, é um bullying na sessão da tarde escancarado e nem tava ninguém nem aí. A gente chamava de zoação na época. E ela pega a mão dele pra tentar fazer uma tortura psicológica, ela joga um tomate e tritura o tomate, depois ela pega a mão dele e começa a fazer ele falar. E ele começa a falar, tipo, a vida inteira que ele fez de errado. Ele começa a falar inteira, que ele jogou vômito, mas não era vômito, só que ele ficava fazendo barulho. E aquilo eu ficava com medo, porque eu tinha o quê? Sei lá, 8 anos, 10 anos, eu ficava com muito medo daquilo, e eu também não conseguia ver o slot. Eu tampava minha cara e meus primos folgando, tentando tirar minha mão pra eu olhar o slot, e eu ficava com muito medo. Até hoje eu olho o slot com um olho esquisito, assim, tipo, eu sei que ele é bonzinho, mas dá aquele trauma de criança. Os Goonies, eu falei pra vocês que eu tinha uma revelação a fazer. Os Goonies, ele é um dos filmes clássicos dos anos 80 ali, que eu sei que eu assisti, mas eu não lembro de nada, cara. Eu sei que eu assisti, porque eu lembro do Bocão, que é o ator que fez um monte de filme dos anos 80. Eu assisti algumas partes, Garotos Perdidos, Lost Boys. Ele chegou a entrar no soft porn. Entrou, né? Conta Comigo. Ele fez Conta Comigo. Mas ele é um cara muito... A cara dele é muito conhecida, né? Bem conhecida. Mas os Goonies é um filme, assim, que eu não lembro de eu ter parado, sentado pra assistir, sabe? E é um dos filmes que, se você assistiu Stranger Things... Referência total. Referência total lá. Goonies. É o Corey Feldman, né? Corey Feldman. Que faz o Bocão. Então, Michel, uma coisa que vai explodir sua cabeça, que o protagonista do filme, o Mickey Walsh, que é interpretado pelo Sam Austin, ele é o Samwise do Senhor dos Anéis. Ele é o namorado do Frodo, no caso. Não faça isso. Ele é o melhor amigo do Frodo. Hobbits não tem sexualidade, gente. É verdade. Hobbits não tem sexualidade. De protagonista, ele passou para um namorado do cara do Senhor dos Anéis, cara. Achei muito massa. Mas é de explodir a cabeça, velho. Bro Love, né? Bromance. É bromance. É um bromance ali. Hobbits são bonitinhos, eles não fazem essas coisas. Então, finalizando o nosso segundo bloco, os Goonies em quinto lugar. Não sai daí que já a gente volta com o top 4. De volta com o terceiro e derradeiro bloco do Friday Cast. Lembrando que o nosso WhatsApp é o 991442925 e o nosso Facebook é facebook.com/FridayCast. Em quarto lugar... Karate
Kid. É isso aí, o grande clássico da sessão da tarde, o Karate Kid. Vamos lá, Anderson. O Kung Fu Kid vai falar aqui. O nosso faixa preta vai falar de Karate Black Kid. Belt. Cara, Karate Kid é de 84 também, né? Alguns é de 85, mas esse é de 84. É um filme que é estrelado pelo Ralph Macchio, que fez o icônico Daniel San, o Daniel LaRusso, e pelo Noriyuki Pet Morita, né? Que faz o Sr. Miyagi, o simpático Sr. Miyagi. E na verdade, na vida real, ele era um beberrão do caramba, né? Não, Era, né? Outro negócio, ele não sabe lutar nada, né? O Noriyuki Pet Morita, ele Não, eu tenho certeza que ele sabe. Não, ele não sabe. Eu acho que ele é milhões da vida real. Não faça isso, você vai acabar com a infância de um monte de Destruindo a gente. infância. Pra quem conhece artes marciais, sabe assim, as cenas de luta... Nos anos 80 a coisa era um pouco mais largada. As cenas de luta, o Ralph Macchio, o Daniel San e o Pet Morita, os dois são muito ruins, assim, eles não têm técnica, você vê que é muito mal ensaiado. O Billy Zakba, né, que faz o Johnny Lawrence, o vilão, ele luta, ele tem mais uma coordenação melhor e tal, mas os dois, os personagens principais, não lutam. E o Pet Morita, assim, ele foi escolhido mais pelo carisma. Nesse filme, ele foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro de ator coadjuvante. Olha só. É uma participação grande na carreira dele. Você falou esse negócio de luta, vocês já pararam e deram prestada de atenção na luta de espada do Darth Vader com o Obi-Wan Kenobi no Império Nossa, Contra-Ataca? é terrível, né? É horroroso, o cara É parece horrível. que tá espetando um amiguinho no churrasco, assim, sim. é negócio nada a ver. Mas anos 80 tinha bem menos essa preocupação, né? As pessoas iam lá pela diversão, não tinha essa questão de coreografia tão bem elaborada. Mas pra quem não conheceu o filme que é de 84, conta a história de um jovem rapaz que sai de New Jersey e vai morar no Vale de São Francisco, na Califórnia. Ele não gosta de lá, ele queria voltar pra Costa Leste e a primeira coisa que ele vai gostar naquele lugar é de uma menina chamada Ellie, que estuda com ele na escola, é a loira bonita, a popular da escola. E essa atriz fez um monte de filme também. Ela também, naqueles anos 80, ela tá ali participando. Namorada de Aluguel, acho que é com ela, É né? com ela também, né? É a Elizabeth Shue, se eu não me engano o nome dela. Aí ele se apaixona por ela, mas o ex-namorado dela é o bad boy do filme, o Johnny Lawrence, um faixa preta de karatê, que luta numa escola chamada Cobra Kai. Cobra Kai. E eles são todos ensinados a não ter piedade, a não ter dó e a massacrar o adversário. E o Johnny Lawrence bate no Daniel San várias vezes, até que ele encontra o seu tutor, o seu mestre ali, que vai ensinar pra ele o verdadeiro karatê, o karatê com a essência da defesa, das coisas honradas e tudo mais, aquela história que a gente já conhece. Ele é treinado pelo Sr. Miyagi e no final eles disputam num campeonato de artes marciais de San Fernando Valley o título ali de campeão e ele vence todos os Cobra Kais, inclusive o Johnny Lawrence na final. É tipo filme de jornada herói, assim, pronto, mas é muito legal. O Sr. Miyagi tem uma frase que eu levo pra minha vida, assim como o Chris leva, né? A frase do Academia de Polícia do Marrone. O Sr. Miyagi tem uma frase que eu acho muito legal, que é: primeiro pintar cerca, depois karatê. Isso. Essa frase eu acho muito legal. Não, mas quem nunca chegou num carro e fez walk on, colocou a cera e tirou a cera. Pô, aqueles treinamentos são icônicos, assim, todo mundo lembra daquilo. E aí, pra finalizar o Karate Kid, tá saindo uma série, o ano que vem deve estrear, sendo produzida pelo próprio Ralph Macchio e pelo Billy Zakba, os dois personagens ali, o Johnny Lawrence e o Daniel LaRusso, contando o que aconteceu com eles 30 anos depois. Os dois estão velhos já, com uma faixa de 40 e poucos anos, com filho e tal, e o que aconteceu com os dois. A série vai se chamar Cobra Kai e quem tá produzindo é o YouTube Red, Ah, legal. que é a versão paga do YouTube. O Karate Kid tem mais outros 3 filmes. São tem... dois com a dupla Daniel San, Sr. Miyagi, né? O 2 e o 3, e tem um quarto que é com a Hilary Swank. Isso, a Garota de Ouro. Exatamente. Tinha um com o filho do Will Smith. E aí é um reboot. E que quem faz o Miyagi, no caso, né, é o Jack Chan. Jack Chan. E que não é karatê. Que não é Karate, que não é é Kung Fu. E chama Karate Que Kid. chama Karate Kid. E é uma vergonha aquele filme. Eu também não gostei, não. Não, o Will Smith tem feito os filmes pra promover o filho dele. Ele só faz isso agora. É o filme pra promover o filho. É isso aí. Bom, em quarto lugar tivemos Karate Kid e em terceiro lugar vamos para o pódio aí dos melhores filmes de sessão da tarde. Em Da nossa terceiro escolha. lugar, da nossa escolha, lembrando muito bem disso. Em terceiro lugar, When the night has come. Conta Comigo, olha só. Conta Ah, eu Comigo. vou chorar. É foda. Eu vou chorar. Conta Comigo é um filme de 86, é um ano depois dos Goonies. Ele é baseado aí num conto do Stephen King. E mais um, se você assistiu Stranger Things e você não assistiu Conta Comigo, assista porque você vai entender as referências. Eu entendi a referência. Eu cruzo muito o Conta Comigo com outro livro do Stephen King, que é A Coisa, o It, A Coisa, Sim. que tem esse lance, na segunda parte do It, tem esse lance de relembrar o passado
do grupo de amigos, né? Saindo numa jornada, bem Stranger Things mesmo. Se você não assistiu, assista que você vai gostar. E o cara, e o elenco é maravilhoso do Conta Comigo. Você tem o Will Wheaton, que, né, ele é o cara que faz o Wesley Crusher do Star Trek Nova Geração. Pra quem não conhece, ele tá no Big Bang Theory. E o Big Bang Theory, que é o... Ele é o próprio Will Wheaton. É o próprio Will Wheaton. Se você assistiu o Big Bang Theory, vai lembrar que ele é o cara que o Sheldon Cooper idolatra e depois odeia. Odeia e depois idolatra. E depois idolatra de novo. E por aí vai. E temos também o River Phoenix, que é irmão do Joaquin Phoenix. Grande perda do cinema. Morreu, um grande perda do cinema. Ele fez também o Indiana Jones, né? A Última Cruzada, fez o Indiana Jones novo. O Conta Comigo eu tenho que fazer a mesma revelação que você fez com o Goonies. Eu não tenho essa lembrança dele, né? Então... Cara, filme de infância, de amiguinho, assim, pra mim é o melhor filme. O filme mais bonito. É assim. O mais bonito, eu acho. É o mais um dos primeiros contatos com esse universo de cinema, né? Então marca bastante pra gente. Mas assim, e a história é tão dramática e você se vê refletido, assim, porque o problema deles de não serem bem aceitos são todos outsiders, assim, né? Os caras não parecem garotos bem ajustados aí naquele momento. E procurando alguma coisa pra dar sentido pra eles, é muito legal aquela história. E os dramas internos deles, né? Não ficam escancarados, mas se você prestar atenção, eles estão ali. O River Phoenix, por exemplo, que é o Chris Chambers, a família dele é desajustada, né? Sim. O irmão, ele já foi preso, ele fuma com 14 anos. Sim. O Will Wheaton, que é o principal ali, que faz o Gordy, ele perdeu um irmão, né? Então ele vive na sombra do irmão ali mais velho, que era um cara que jogava beisebol, era bem sucedido e tal. E depois ele conta esse filme do futuro, né? Ele tá narrando essa história. O Stephen King faz muito autobiográfico, né? Muitas histórias dele são baseadas em problemas dele mesmo, né? Isso mesmo. Cara, e tem o Corey Feldman, que é o Bocão do Goonies. Isso. Também tá no Conta Comigo. Também outro cara problemático. O pai dele é um militar meio azuretado que espanca ele e tudo mais. Esse filme tem uma frase que é o pega o saco deles, Bocarra. Lembra disso? Eles estão narrando que tem que atravessar o ferro velho. Eles têm medo do Bocarra. O melhor caminho é atravessando. E eles sempre falam que o velho dono do ferro velho gritava pro cachorro pegar o saco deles. Mas o velho não grita isso. É o medo deles, a imaginação deles de que o velho manda o cachorro pegar no saco do moleque. Ele tinha dito, pega ele, Bocarra. Mas o que eu escutei foi, pega o saco dele, Bocarra. Isso é a nossa infância, cara. Tinha coisas que não existiam, mas você tinha medo daquilo, porque você imaginava aquilo. É muito bom. O filme, ele é lindo. Só falando um pouco da sinopse, então são aí 4 amigos que se juntam pra ir atrás do corpo de um menino que desapareceu na floresta, que eles moram ali no interior dos Estados Unidos, e o filme se desenrola nessa jornada que eles têm aí de irem atrás do corpo desse menino. Eles querem dar um sentido pra existência deles atrás de um grande objetivo, né? Isso. E tem ali o Kiefer Sutherland, começo de carreira, que é o cara que fez depois 24 Horas, o John Cusack, que aparece também. Que é o irmão mais velho que morreu. Mais velho, que inclusive fez outros filmes baseados na obra do Stephen King, como 1408, e por aí vai. Em terceiro lugar, Conta Comigo. Agora, em segundo lugar, polêmica aqui no primeiro e segundo lugar. Nossa, tão difícil, Difíceis, né? Um pódio aí, primeiro e segundo lugar. Em segundo lugar... De Volta para o Futuro. Acho que, porra, é foda demais. Tem que falar desse filme, cara. De Volta para o Futuro, 3 partes nós tivemos, né? A primeira de 1985, safrinha ali dos anos 80. Isso. Segunda, 89, a parte 3 dos anos 90. O Marty McFly, né? O Michael J. Fox e o Dr. Brown, ou só Doc, né? Como ele chama, o Christopher Lloyd. Pouco filme ele fez, né? O Christopher Lloyd. Ele deve ter feito uns 80 mil filmes. Tudo igual, né? Ele fez até que Piranha. Ele tá no Piranha. Esse filme aí, né? De Volta para o Futuro, acredito que todo mundo já esteja bem ambientado com ele. Vamos falar de algumas coisas, então, que talvez você não saiba. Por exemplo, o orçamento, né? Do parte 1 foi de 19 milhões de dólares. E a arrecadação de 210,6 milhões de dólares. Então tem alguém muito rico aí. O Steven Spielberg. Steven Spielberg. Ele é um produtor do filme. Se você colocar todos esses filmes que a gente falou, o Spielberg tá na metade, o Chris Columbo tá em outra também, assim, esses caras se repetem. Uma coisa legal do Steven Spielberg nesse filme é que o Sid Sheinberg, que era o chefe da Universal, né, ele não queria esse nome de Volta para o Futuro, né, Back to the Future, porque ele falava assim, cara, ninguém vai querer assistir um filme que tem futuro no nome. Esse nome não, esse nome tá fora. E ele queria que o nome do filme fosse Spaceman from Pluto. Nossa! E aí, por quê? Porque ele já tinha até pensado numa frase do Marty McFly pra ele falar, né? I'm Spaceman from Pluto. Como se fosse uma referência, I'm a Darth Vader. Mas ele fala isso no filme. Ele fala naquele momento em que ele assusta o pai dele em 1955
5, que ele tá com aquela roupa anti-radiação e o pai dele gostava de ficção científica, ele aparece lá, ele fala, eu sou um cara de algum planeta, assim, I'm Spaceman from algum lugar e meu nome é Darth Vader. My name is Darth Vader. I am an extraterrestrial from the planet Vulcan. Essa cena aí é um negócio engraçado, se eu não me engano é nela, ele tá com um secador. Isso, como se fosse uma arma na cintura, um secador. E aí na época ainda não tinha sido inventado o secador de cabelo. Então é um erro de continuidade no filme, porque nos bastidores diz que tinha uma cena que foi deletada, que na hora que ele tava fazendo a mala dele ali, pegando as coisas pra ir embora, tem um secador ali no meio do carro que ele acaba utilizando. Mas em função desse corte que teve, ele aparece com um secador de cabelo ali pro pai dele e na época não tinha sido lançado. Então, um erro de continuidade ali. Mas enfim, aí depois o Spielberg deu uma sapatada no chefe da Universal e falou, não, né? Ele deu uma sapatada assim, ó, a gente entendeu que você tá brincando. E aí o cara ficou constrangido de falar que não era uma brincadeira. Falou, eu tava brincando, então melhor assim, mesmo, né? Melhor ficar quieto. E o roteiro do filme, ele foi recusado 4 vezes antes de receber o sinal verde. Numa das versões era uma geladeira, que era a máquina do tempo. Tem essa história. Numa das versões não era o DeLorean, era uma geladeira, um eletrodoméstico qualquer que era a máquina do tempo. Se a gente tivesse tido De Volta pro Futuro sendo uma geladeira e a gente pensasse, nossa, uma versão que foi recusada é só um DeLorean, você fala, nossa, isso é estranho. Mas a gente tá tão enraizado que a gente pega qualquer versão paralela, parece que não faz sentido nenhum. Que é um negócio que eu também descobri faz pouco tempo sobre De Volta pro Futuro. O DeLorean tinha que atingir 80 milhas por hora. 86 milhas por hora pra voltar pro futuro. Um DeLorean não atinge essa velocidade. O DeLorean é um carro bem limitado. É um carro ruim, danado, assim. Só que ele ficou em evidência por causa do filme. Aquela gaivota, a porta-gaivota. Isso, a cara futurística. Sim, muito legal. O DeLorean tinha que vir um capacitor de fluxo atrás de fábrica, cara, que é muito legal. O De Volta para o Futuro, depois ele virou da cultura pop mesmo. Nossa, De Volta pro Futuro é uma referência. É uma das melhores trilogias, né? Eu tenho box. Eu tenho box também. É difícil falar do De Volta pro Futuro. Tudo é bom nele. As interpretações são legais. Contar a história de como o Michael J. Fox fazia aquela série de TV na TV dos Estados Unidos. Eu não vou lembrar o nome da série agora, mas ele fazia de manhã e ia à tarde gravar o filme. E pra não recusar o papel, assim, ele se desdobrou em 10 pra conseguir fazer as duas coisas. O filme tem um monte de história de bastidor que são bem legais, assim, porque era um filme que no começo era muito contestado e tal, até ele virar, né? E aí ele vira, é um mega sucesso. Tanto que ganha 2 e o 3, assim, sem muita discussão. Eu lembro de locar esse filme na locadora só pra assistir os extras dos DVD. Nossa. Né? Porque até então, né, era o tipo de filme que vale a pena isso, né? Você quer parar e ver tudo que tá ao redor do filme também. O Netflix tem um documentário bem legal sobre o De Volta para o Futuro, fica a dica. Nossa medalha de prata foi De Volta para o Futuro e medalha de ouro para... 4 anos perseguindo esse garoto. 4 anos que ele me faz de bobo. Curtindo a vida doidada. Muito legal, cara. Ferris Bueller é o cara. A coisa que eu lembro até hoje, que esses filmes eles passavam como se fosse na tela quente. Eu não lembro se era exatamente tela quente, mas eles passavam à noite. Eu era muito criança e eu queria ver demais. E meu pai e minha irmã, eles varavam à noite. Apesar de minha irmã ser só 2 anos mais velha que eu. Mas, seus heróis estão assistindo o filme. E eu fiz um esforço tremendo pra conseguir assistir. Eu dava umas pescadas no meio, assim. E eu lembro que no final, que a gente cheguei a ficar em pé. Saí da cama, fiquei em pé, assim. E o Ferris olha pra você, assim... Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. E a minha mãe dá uma olhada, assim, pra mim, eu pingando de sono. Ela dá aquela risada. Ah, moleque, se lascou, tio. Você ficou até agora e o cara te dá uma folgada dessa. Muito bom. Foi dessa parte que eu resolvi. A partir desse ponto na minha vida, eu vou ser zoeiro, cara. Eu vou folgar geral com todo mundo. Ô, Cris, eu vou dar uma informação pra você rir bastante dela. Como é que chama Curtindo a Vida Doidado em Portugal? Não sei. O Rei dos Gazeteiros. Já tinham me falado a verdade, cara. O Rei dos Gazeteiros. O Curtindo a Vida Doidado é um filme que dá referência pra um monte de outros filmes também, né, cara? Tem um monte de cenas ali que são icônicas. Tem até uma história engrçada que o pessoal soltou na internet, que o Ferris não existia e que ele é um alter ego do Cameron. Nossa, Aí tem um clipe que Clube da Luta. Fizeram a paródia com o clipe do Clube da Luta. O John Hughes, que escreveu o filme, escreveu mais vários filmes, ele já pensou no Matthew Broderick como o papel principal do Ferris desde o começo. Outra coisa legal, parece que é a estreia do Charlie Sheen em filmes, não? Cara, é a primeira vez que eu lembro dele. Aquele finalzinho com a irmã dele lá. E pra fazer essa cena, o Charlie Sheen, pra fazer aquela cara de drogado... Ele usou drogas. Não, ele ficou 48 horas acordado, diz a lenda. Eu duvido, conhecendo o Charlie Sheen. Ele deve ter ficado numa putaria do caramba a noite inteira, usando tudo quanto é tipo de coisa. Mas não por causa do filme, exato, né? Ele não ficou 48 horas fazendo nada, né? Ficou fazendo coisas. Mas
aquela cena é bem legal, né? Porque ela fica os dois um lado do outro ali, aquela conversa meio surreal, aí no final eles estão se pegando já. Inclusive, se pegando, depois do filme, quem se pega é o Matthew Broderick com ela, com a irmã. Eles começaram a namorar depois, tem várias curiosidades, assim. A primeira versão do filme tinha 2 horas e 45 e foi rolando o corte até parar na edição atual, que é 1 hora e 42. Essa versão estendida tá disponível? Pô, queria assistir, cara. Não, acho que não. Pô, se eles lançassem uma versão do diretor com essa versão completa, eu compraria. Fazer um aniversário aí. De que ano que é o filme mesmo, Cris? 86. Já foi os 30 anos. 30 anos, né? Uns 40, quem sabe. E tem aquela música, oh yeah. Aquela música é muito boa, cara. Aquilo é demais. O Curtindo a Vida Doidado foi meu primeiro contato com os Beatles, que eu me lembro, assim, os Beatles odiaram a versão que foi pro filme porque eles colocaram instrumentos de sopro que não tinham no meio. Os produtores do filme pagaram mais ou menos, sei lá, coisa de 100 milhões pros Beatles pra poder usar a música no filme, e na hora que o negócio foi pro ar, que eles modificaram um pouco a estrutura da música, diz que os Beatles não gostaram, os produtores não gostaram, tem uma declaração aqui, ficamos furiosos com essa alteração. Qual que é a opinião do Diogo sobre isso? Cara, os caras ganharam 100 milhões, isso, uma música quieto e o filme é bom. Uma música que não é deles, eles regravaram rápido. Twist and Shout foi 20 anos depois e com o filme voltou a ser 23º da Billboard, uma música que tava até esquecida. Então, Beatles, na boa, velho. Aproveita. O filme é um filmão, é legal. Vai reclamar da Rita Lee, que fez a versão, né? A vaca viu o boi. Né? O bode saiu com a cabra, foram andar a pé. Esse foi então o Friday Cast sobre os 10 melhores filmes da sessão da tarde. A gente esqueceu algum filme? Manda pra gente no 991442925, ou se você achou que houve aí algum filme que deveria ter entrado na lista e não entrou, manda pra gente. Reclame. É isso aí, reclame. Fale qual foi o seu filme. Culpa do Cris. Culpa do Cris, é isso aí. Beleza? Valeu. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora. O Friday Cast foi editado por Audiotune. Acesse audiotune.com.br.